A educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 51 minutinhos, 11h51, na manhã desta segunda-feira, 12 de março de 2018. Você sabe que hoje tem uma... Estou colocando um ponto final, viu, gente, no A Voz do Povo, para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui. Hoje é Dia Internacional, Dia Mundial contra a Censura Cibernética. Caio Bortolã, bom dia, viu? Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. Uma ótima semana para todo mundo. Não tenho opinião sobre. Eu tenho. Não tenho. Aliás, eu não tenho. Contra a censura cibernética. Eu não tenho opinião sobre tudo. Mesmo sobre esse assunto, não tenho opinião. Mesmo havendo... Eu sei que está cheio de fake news, eu sei que tá, né, um monte de notícia falsa na internet, mentira na internet, andar com um pau, né? Mas mesmo assim, eu prefiro as mentiras na internet do que uma internet censurada. Essa censura é o dia contra a censura ou o dia da censura? Dia Mundial contra a censura cibernética. Só que a censura cibernética pode censurar, por exemplo, pedofilia, né? Não, mas aí, pera um pouquinho. Exposição de fotos de menores, aí, pera um de pouquinho. Crianças. Aí você já chupou o pau da barraca. Não, senhor. Você sabe qual é a palavra mais procurada no buscador Google? Qual é? Sexo. Ah, tá. É sexo o que as pessoas mais procuram na internet. Sim. Acredito. Então, se a censura visa... Sexo virtual, né? Visa censurar esse tipo de coisa, eu acho que é algo... Não, mas... eu não sei. Não, pera um pouquinho. Dando uma opinião muito rasa sobre uma questão que eu não conheço. Eu não sou a favor de censura a sites que oferecem vídeos de sexo para as pessoas. Não sou a favor. Agora, se você falou de pedofilia, aí, pelo amor de Deus, né? Aí não. Aí é outra coisa. Pedofilia é crime. Nós estamos falando de crime. Sexo não é crime. Sexo não é crime. A prática de sexo... Porque se sexo fosse crime, nenhum de nós estava aqui. Já começa daí, né? Sexo não é crime. Então, quem quiser ver sexo, que veja, ué. Não tem problema nenhum. Agora, pedofilia, Caio Bortolã, eu acho engraçado, tem umas campanhas, eu vi um dia isso aqui na cidade de Limeira, alguém fez uma campanha e distribuiu camisetas. Eu sou contra a pedofilia. Eu fiquei pensando um dia que... Quem não é, né? Eu fiquei pensando... Quem não é? Só faltava alguém falar que é a favor, né? Quem não é? Só faltava ver alguém que dissesse, eu sou a favor, fizesse uma camiseta e saísse na rua, eu sou a favor da pedofilia. Quem de nós é a favor da pedofilia? Ninguém. Ora, meu Deus do céu. Ninguém é, né? Ninguém pode ser, ou pelo menos ninguém deveria ser, né? Ou então contra a cultura do estupro. Quem de nós é? Quem será a favor, né? A favor da cultura do estupro. Não, eu tô falando pra você que eu vi essa campanha uma vez aqui em Limeira, fizeram essa camiseta. Eu sou contra a pedofilia. Eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, fizeram uma campanha dessa, só faltava aparecer alguém usando uma camiseta, eu sou a favor da pedofilia. Ivan, esse assunto, de fato, eu não domino. A internet é um território muito vasto. Facebook é um território onde prospera a imbecilidade e o ser humano é capaz de tudo, Ivan. De tudo e de qualquer coisa. Então, se a censura, nesse caso, se refere a controlar o conteúdo, eu acho que tem conteúdo, sim, que deve ser controlado. Quando a gente fala, o sexo não tem problema, o sexo estar... assim como você, eu penso que não há problema. A priori, no sexo, no Facebook não você pode, né? Mas na internet, nas redes sociais, salvo engano, há regras das próprias redes sociais que proíbem. Mas
como são e Há como quem veja funcionam sujeira no as sexo, ferramentas né? de controle. Porque, por exemplo, quando eu entro no Netflix, o Netflix me pergunta, quem é que tá aí? É o Caio ou é um outro assinante? É uma trava para menor. Como tem alguns carros que tem travas para menores, Não, para crianças. não, Como a televisão a cabo na também internet- disponibiliza essa possibilidade de você colocar uma senha para que a criança não entre, ou mesmo Você- a internet. Mas até que ponto Nos computadores são da sua casa... eficientes esses mecanismos? Eu falei aqui que não vejo mal em que haja site na internet, porque não vejo o sexo como sujeira. Algumas pessoas veem o sexo como algo sujo, como algo abominável. Não, eu também não vejo, Mas tem gente que vê. Tem gente mais conservadora, eu não sei se por motivos religiosos ou sei lá por quê, Sim. que acha que o sexo é uma coisa suja e abominável. E né? deve ser. Sexo deve acontecer só para reprodução e a gente tem de respeitar a opinião tudo bem. né, de pessoas como você Tudo acabou bem. de dizer, mais conservadoras, conservadora. religiosas, E bota tradicionais. conservadora Né? nisso, né? Agora, eu acho que isso não quer dizer que nós temos que impor proibição, censura na internet. Agora, você na sua casa... Talvez você a palavra tem o não seu seja filho. censura, seja controle, não é? Mecanismos de controle, Mas o controle para você tem. determinados conteúdos que não podem Então, ser acessados mas nós não por estamos crianças, falando- por exemplo. Nós não estamos falando de censura. Nós Não estamos podem falando ou de não devem. censura. Controle há. Controle você tem. Na sua casa, o seu computador, ele tem ferramentas que você pode... Assim como na televisão. Né? Você que tem uma televisão em casa com aqueles canais abertos, você põe o controle parental. Você estabelece um controle parental. Quem é que vai assistir filme de sacanagem na minha casa? Só os maiores de idade. Mas As crianças não podem todo acessar. mundo que sabe disso, Ivan, e não é todo mundo, mas inclusive, todo mundo que devia está nos saber. ouvindo ou ouvindo Todo mundo e vendo devia agora, saber. que sabe disso, que tem acesso a isso. Mas todo mundo devia saber. Né? E no computador também existe o controle. Sites de sexo não poderão ser acessados. Você pode bloquear sites de sexo no seu aquele computador que a família usa. No computador que a família... Você pode bloquear, você tem ferramentas para isso. As pessoas têm que saber disso, a gente tem que falar isso aqui. É uma prestação de serviço importante, Claro. porque não é todo mundo que sabe Claro. e não é todo mundo que usa, né? Claro. Então, e as crianças estão cada vez mais espertas, principalmente se tratando de dispositivos móveis, né? Eu tenho uma priminha de 2 anos que mexe no tablet. Nossa, criançada. Com tranquilidade. O meu criançada. afilhado de 5 também mexe no tablet como se Nossa. estivesse mexendo, como se eu estivesse mexendo na minha época num peão, Sim. né? A habilidade que nós tínhamos para soltar peão ou empinar uma pipa ou um papagaio, a molecada hoje tem para mexer Nossa. em dispositivos móveis, digitais, no celular, no tablet. Por isso que eu estou falando. Você vai dar eu vou dar um tablet para minha filha. É importante prestar esse tipo de serviço. Dê o tablet para sua filha. Hoje em dia, se a sua filha não tiver acesso à internet, sua filha vai ficar fora do mundo. Fora do mundo. Vai ficar desconectada, está fora do mundo. Dê um tablet para ela. Mas no tablet há ferramentas que você utiliza para bloquear o acesso a determinados sites, como por exemplo de sexo ou de pornografia. Eu estou falando de sexo, sexo é coisa. Pornografia é uma coisa, sexo é outra, né? Vamos fazer essa distinção também, para não haver Mas considerações quem procura equivocadas, sexo né? na internet não procura informação sobre sexo. Procura sacanagem, né? Pornografia. O verbete sexo é o mais procurado nos buscadores de informação, nos buscadores de pesquisa, né, da internet, mas não é o sexo, orientação sobre... Não, é sacanagem mesmo. É sacanagem que as pessoas procuram. Ivan, Oi. o mundo é digital, Ivan. O mundo é digital. Quem defende que o mundo é analógico, que o mundo está em transição do analógico para o digital, está perdido. O mundo está na mundo. pá virada. O mundo é digital. Aliás, o mundo, defende o autor Walter Longo, é pós-digital. Eu li um livro chamado, inclusive ganhei o livro presente do meu irmão, do Walter Longo, chamado A Era Pós-Digital. A era pós-digital. O mundo é digital. Ah, Caio, você está decretando o fim do analógico? Tô. Aliás, não fui eu que decretei o fim do analógico. O mundo é A digital. televisão analógica na nossa região já não existe mais. E o né? analógico? O analógico acabou.
O mundo é digital. É. Ivan, você provavelmente tenha vivido um pedaço, já ao final, né, da Revolução Industrial. Quê? Ô, louco! Ô, Você não viveu um pedaço? Revolução Industrial, sou um Matusalém. Você não é Meu anterior Deus a do 1900? Eu sou Matusalém. Não, Você não viveu um pedaço? Anterior a 1900 é aquele amigo nosso que veio aqui na sexta-feira, aquele lá, aquele lá sim, aquele lá tá vivendo ainda no século XIX. Quando eu me refiro à Revolução Industrial, eu não me refiro ao começo dela. Me refiro a várias revoluções industriais que houve ao longo do tempo, né? Agora nós temos na indústria 4.0, por exemplo. Pois é. Pode-se chamar de Revolução Industrial. Mas a Revolução do agora, Ivan, não é a Revolução Industrial. A Revolução do Nós estamos agora... falando de internet, sexo na internet. Agora a internet, se fala da internet já faz tempo, não é de agora, da internet das coisas. Da internet das coisas, exatamente. Da inteligência artificial, da casa que pensa, do carro que pensa. Aí. Então, olhar para o passado é, antes de tudo, uma coisa muito perigosa. Porque o passado, claro que traz ensinamentos, mas o olhar é para o futuro. E o mundo é digital. E a revolução, Ivan Schutzer, não é mais a revolução industrial. Estou falando da revolução industrial pura, estou falando das várias revoluções que houve ao longo da história. A revolução agora, Ivan, é a revolução da informação. Muito bem. A revolução é a revolução da informação. Ivan, eu estou olhando para você, aliás, hoje, desde manhã, eu acordei cedo, fui ler, como muitas pessoas fazem no banheiro. Levei o jornal e levei você, Ivan, para o banheiro hoje de manhã. É mesmo? É. No celular, eu estava acompanhando a educadora de manhã. E aí comecei a olhar para você, Ivan. E olhava para você, Ivan. E olhava. Porque No banheiro, isso. certa vez você me parece Raul Jungmann, ministro agora da Segurança Pública do governo Temer. Certa vez você me parece alguém que eu não sei quem é. Certa vez você me parece outro alguém que eu não sei quem é. Agora, hoje de manhã eu levei um susto. No banheiro. Olhei para você pelo celular. Tava te ouvindo e te vendo. Você estava sentado na privada. Tava. Claro, você estava lendo. Olhei para você pelo celular e vi, Ivan, Paulo Coelho. Paulo Coelho? Paulo Coelho. Meu Deus. Ivan, você cortou o cabelo, né, Ivan? Cortei. Cortou o cabelo. Foi sábado no Mauro, cortei o Mexeu cabelo. no cavanhaque. Ivan do céu. Você tá a cara do Paulo Coelho, Ivan. Coloca, por favor, divide a tela. Olha... Coloca o Paulo Coelho ao lado... Me perdoe. Ao lado do Ivan. Me perdoe. Você tá a cara do Paulo Coelho, Ivan? Me perdoe a imodéstia de que fui tomado agora por uma imodéstia. Mas vem cá, eu sou mais bonito que Paulo Coelho. Me tira da hein? tela, por favor. Me tira da tela, deixa na tela Paulo Coelho de um lado e o Ivan do outro. A minha imodéstia... Gêmeos! Irmão gêmeos! Perdoem a minha imodéstia, mas eu sou mais bonito que Paulo Coelho. Separados no nascimento. Olha que coisa impressionante. A única diferença que há entre os dois é a conta bancária. Também. São os óculos. Ivan, coloca, por favor, a mão no queixo. Colabora com a produção. Eu devo fazer pose de intelectual? A pose do Paulo Coelho. Deixa eu fazer pose de intelectual. Faz a mesma pose, repete a pose. A pose do Paulo Coelho. Pronto, agora tira os fones, por favor. Tira os fones. Isso, tira os fones. Tá tira os sem fones. Tá sem fone. Tira os fones. Fazer pose de intelectual. Sorria. Sorrir. É uma expressão feliz no rosto. Impressionante a semelhança que há entre... Sou mais bonito que ele, rapaz. Não, eu também acho que você é mais bonito que ele. Mas volta pra pose. Não, que foto. Volta pra pose. Fiz pose de intelectual feliz da vida. Com a conta bancária bufando. Isso aí deve estar com uma conta bancária bufando, que eu vou falar pra você. Escreve em sei lá quantas línguas, né? Meu Deus do céu, não? Como são parecidos, Ivan. Que susto. Não. Eu sei que você não gosta da mídia tradicional, dos principais veículos desse país, mas eu me sinto obrigado a ler pelo menos um trecho da coluna de ontem da jornalista Eliane Cantanhede,
no Estadão. Gosto muito da Eliane Cantanhede. E talvez você, embora enviesado para o outro lado, você é da canhota e eu da direita, Lá vem. eu acho que você vai concordar. Lá vem. Você vai concordar. Eu ando Senta concordando. que lá vem história. Eu ando concordando muito com Voz Missê. É. Ando concordando muito com Voz Missê. E Voz Missê não concorda comigo. Não, por que você Né? fala assim? Eu concordo, sim. Eu Muita não coisa me, que você não me fala. lembro de nenhum momento Não. em que Voz Missê Eu já concordei muito com Vossa Excelência. houvera concordado comigo. Mas diz o texto da Eliane Cantanhede e você que está nos acompanhando vai entender onde eu quero chegar. Tem alguma coisa errada quando o líder das pesquisas é um condenado e está com o pé na cadeia. O segundo colocado se empolga e empolga com a bancada da metralhadora. O presidente mais impopular da história quer entrar na campanha e um ex-presidente que é réu e caiu num processo de impeachment se lança candidato, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A sucessão, ela se refere à sucessão presidencial e se você não entendeu, ela se refere aqui a Lula, a Bolsonaro, a última referência é Fernando Collor de Mello e também a Michel Temer. A sucessão presidencial tem nomes demais e candidatos viáveis de menos. Seria cômico, não fosse trágico. Está difícil decorar os nomes de quase 15 candidatos e é improvável que todos eles vão em frente. Se a eleição presidencial tem tantos candidatos, é porque nenhum convence até agora. Ivan, o Wilson Bardini diz que você realmente está idêntico ao Paulo Coelho. Separados no nascimento. Mas o que diz aqui a A bancada do Paulo Coelho, ninguém quer dar pra mim. não, né? Eliane Cantanhede, Ivan, é que na disputa eleitoral tem candidato demais e candidato viável eleitoralmente de menos. Ivan, eu faço um contraponto. Sabe quantos candidatos a deputado estadual nós já temos Em Limeira? em Limeira? Quantos? Mais de 10 Pré-candidatos? pré-candidatos. Mais de 10. Quando a gente fala candidato, estamos falando de pré-candidatos. E Mais de 10. E não dá para colocar nessa conta, porque a gente não sabe qual o tamanho dela, daqueles que virão de fora e serão apoiados por gente daqui de dentro, serão lançados e apoiados por gente daqui da cidade de Limeira e que virão de fora se somar a esses 10 e que vai dar lá para lá de dezenas e dezenas e que vai nos inviabilizar mais uma vez de termos candidatos eleitos pela nossa cidade, né? Essa eleição para presidente deve ter Eu espero que Miguel Lombardi seja reeleito. Quase. Estou apostando. o mesmo número de candidatos de 1989, quando houve, né, pouco depois da abertura da redemocratização, houve a primeira eleição direta em quase 30 anos, né? A primeira eleição indireta aconteceu em 1985, 21 anos depois do golpe, e a primeira eleição direta aconteceu em 1989, com muitos candidatos. E você vai se lembrar, provavelmente, se você viveu, você vai se lembrar do Enéas, do Marronzinho, do Aureliano Chaves, do Ulisses Guimarães, do Afife, do Paulo Maluf, do Mário Covas, O Emael do vai de Brizola, novo? do Eimael, Emael vai de novo? Vai, né? Com certeza, vai. Né? do partido do Eimael, se eu não estiver muito enganado, é o Levi Fidelix, ou não. Levi Fidelix é aquele do trem, não é? É, do Aerotrem. É o do... Então nós vamos ter, para presidente da República nesse ano, talvez 20 candidatos ou 25 candidatos. Em 1989 foi um número muito maior do que esse. Ganhou Collor num segundo turno com o Lula, mas uma eleição muito disputada por muitos nomes, alguns até com uma certa viabilidade e outros não. Na época a gente falava de Covas, a gente falava de Maluf, de Ulisses Guimarães, a gente falava do próprio Aureliano, de Guilherme Afife Domingos, enfim, eram nomes melhores na disputa, não é? Com Brizola, Lula e Fernando Collor. Tinha as aberrações também, como eu estou me lembrando aqui, do Marronzinho. Em 89, até o Silvio Santos se colocou como candidato. Você se lembra disso? Lembro. Mas aí Mas não depois conseguiu desistiu, né? emplacar a candidatura. Tem uma pergunta aqui da Mayara Telli. Em quem vocês apostam para ser eleito em Limeira na possibilidade de alguém além do Miguel ser eleito? Bom, Mayara,
Eu acho que a situação do Miguel é das mais complicadas. Eu não gostaria de fazer esse tipo de afirmação, mas acho dificílima a reeleição do Miguel Lombardi. Alguém me falou... Não que eu não torça por isso e que eu não ache que o Miguel mereça receber votos para sua reeleição, mas eu acho dificílima a reeleição, inclusive do Miguel. Agora, dos demais, eu não vejo viabilidade em praticamente nenhum. Eu estou com a minha memória meio abalada ultimamente. Alguém me falou semana passada que o Tiririca deve sair sim, que era a conversa do Tiririca, toda aquela onda que ele fez, Paraná, 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 Paraná. Alguém me falou que o Tiririca deve sair candidato, sim, mais uma vez. Diz que é 80% certeza que o Tiririca sai. E isso, como foi da primeira vez, alavancaria a candidatura, né, a reeleição, no caso, do Miguel Lombardi. Não sei se isso é verdade, mas eu acredito que realmente Tiririca, para mim, jogou para... Eu assisti jogou para a torcida. Eu assisti claro aquela entrevista dele lá que muita gente... Como os políticos fazem, né? É aquela coisa... me parece que uma parcela do eleitorado gosta de ser enganado. Gosta, Né? opa. Gosta de ser enganado. E tem político que sabe disso, né? Que sabe usar essa manha. O Tiririca, para mim, jogou para a galera naquela entrevista que deu pro repórter da Bandeirantes, né? Jogou Pro Cabrini, na Cabrini, verdade, né? exatamente. Do SBT. É do SBT, né? Desculpe, cara, do SBT. Ele jogou pra galera e fez sucesso nas redes sociais. Agora dizem que ele vai sair candidato, sim, que era tudo conversa. Tiririca político foi criado por Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PR, lá em Brasília. Valdemar da Costa Neto não pode mais disputar eleições. Bom, O Tiririca se colocou na posição de coitado, Ivan. E o povo adora isso. O Tiririca, claro que isso foi uma estratégia do marketing político, ou do seu Valdemar da Costa Neto, ou do próprio staff do Tiririca. Ele se coloca na posição de coitado, ele se faz de vítima. Olha, não aguento mais isso, porque eu tento fazer e não consigo, não me deixam trabalhar, isso aqui me desgasta, mas é balela. Tentaram me comprar. Mas quem, quando, onde, como, por quê? Não, deixa pra lá. Então, o Tiririca faz o que a televisão adora, ele faz aquela cara de choro, não é? Aí a imagem é frisada no Tiririca com aquela cara de choro, dizendo que tá desgostoso da política, que não volta nunca mais, e depois ele repensa e volta. Político faz assim. Político, quando diz que não é candidato para não apanhar, Ivan. Diz que não é candidato para se preservar, para chegar inteiro na eleição. Por exemplo, Luciano Huck abriu a boca, disse que seria candidato a presidente da República. Apanhou até desistir da candidatura. Mas isso aconteceu com Antônio Hermílio de Moraes, isso aconteceu com o Silvio Santos. Isso acontece com todo mundo que diz que vai entrar na política, né? Que se lança candidato, né? O Ricardo Palma está perguntando se ele não será candidato a senador. É uma possibilidade, o Tiririca, dele se lançar candidato a senador. Mas, Ivan, o Tiririca, para se eleger deputado, precisa de menos votos do que para senador. A brincadeira, e isso não tem outro nome, né? A brincadeira que é o Tiririca político, a brincadeira que deu certo, e deu certo aqui em Limeira também, né? O Milton Caran espertamente copiou a estratégia do Valdemar da Costa Neto, lançando o Tigrão, e o Tigrão foi eleito. Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Hoje tem político aqui em Limeira, político local, político experiente, político endinheirado aqui de Limeira, que também investe em outras figuras que têm uma certa popularidade, que têm um certo carisma. Candidatos bizarros? E que são engraçados. Candidatos bizarros. São engraçados ou não são engraçados? Eu né? não acho. Ou não são engraçados? Eu não acho engraçado, eu acho bizarrice. Bom, tem gente que se intitula humorista e não tem a menor graça, né? Humorista. Eu fico imaginando os humoristas de fato como se sentem, né? O sujeito se intitula humorista, mas não consegue fazer uma pessoa rir. Mas é humorista e não consegue fazer uma pessoa rir. E é usado pelo político experiente e endinheirado. Então essas estratégias, Ivan, se repetem em todo o Brasil. Só que para o Tiririca ser eleito senador, ele vai precisar, provavelmente, por São Paulo, né, mais de 5 milhões de votos. E para ser eleito deputado, ele estará eleito, ele não precisa de 1,5 milhão de votos que ele já teve, nem de 1 milhão de votos. O Tiririca, com 300 mil votos, está eleito deputado.
O Tiririca, com 200 mil votos, está eleito deputado. O Tiririca, com 100 mil votos, está eleito deputado. E o Tiririca, para ser senador da República, precisa de alguns milhões de votos. Agora, o que precisa mesmo nesse país é de uma reforma política. Sexta-feira nós recebemos aqui o João Goulart e ele falou disso, da necessidade, que todo mundo sabe, né, de se fazer uma ampla reforma política. Ele falou da democracia representativa, que é o nosso modelo, né, que já não consegue mais satisfazer as necessidades do cidadão, eleitor, contribuinte, o que é uma verdade, né? Mas nós não conseguimos, sabendo de tudo isso, nós não conseguimos fazer com que o Brasil adote um modelo, um sistema eleitoral e político, né? Não só eleitoral, político acima de tudo, mas eleitoral também, moderno, eficaz, que funcione, que tenha alguma eficácia. Nós não conseguimos. O Brasil está muito longe disso, né? Está muito longe. Muito longe. Nós vamos disso. Você falou dos nomes aí, né? De alguns dos nomes dos que vão concorrer à presidência da República. É isso, amigo. É isso que nós temos. E eu vou falar o que nós do raciocínio político dos donos do PR lá em Brasília, partido do deputado Miguel E o Lombardi. Tiririca falou que pior que tá não fica sim, hein? Presta atenção. O Tiririca não tem voto para ser senador da República, não é interessante para o partido. Interessante para o partido é que ele seja candidato a deputado federal. E provavelmente o Tirulipa, filho dele, O que é? Tirulipa. Vá. Tirulipa, filho dele, não vai ser brinca. candidato a deputado em São Paulo, Pelo amor de Deus. né? Por isso que começa a se assanhar, por exemplo, a Lubogo. Por que a Lubogo está começando a fazer barulho? É a primeira vez na trajetória política da Lubogo. Por que ela está apresentando proposta populista? Por quê? Porque nós estamos ao lado de uma eleição, né? A Lubogo não é boba, é uma política, inclusive, que vem da escola do Miguel. Não tenho nada contra a Lubogo. Ela é trabalhadeira e é muito dedicada e é vereadora pela segunda vez ou pela terceira vez. E vem da escola política do Miguel Lombardi. Por que é que começam a se assanhar os políticos do PR com a possibilidade de concorrer ao cargo de deputado estadual? Porque é possível que o pai Tiririca e o filho Tirulipa sejam candidatos a deputado. Aí o partido faz a conta. Para deputado federal, o Tiririca vai ter 1,5 milhão de votos? Não, ele já teve, não vai ter. Vai ter 1.100.000 votos como teve na última vez? Não. Quantos votos ele vai ter? Ele vai cair, a votação dele vai cair. Por quê? Porque é normal que caia. Então, o Tiririca já não é mais novidade, é a terceira eleição dele. Então, a votação dele deve cair para 500 mil votos, que é voto pra caramba, ou para 700 mil votos, mas não vai chegar em 1 milhão como da última vez. O partido faz conta. Com isso, para o Miguel Lombardi ser eleito, ele tem de dobrar a votação dele, Ivan. O Miguel Lombardi foi eleito com 30 e poucos mil votos, com o Tiririca com 1,5 milhão, puxando 6. E é por isso que tem políticos outros aqui da cidade de Limeira, endinheirados, lançando candidatos bizarros para dividir o eleitorado de Limeira. O eleitorado de Limeira deveria se concentrar em alguns candidatos a deputado estadual e a deputado federal. O Miguel Lombardi já tem uma passagem lá em Brasília, uma boa passagem, aliás. Pelo menos essa coisa de trazer verba para Limeira, eu não gosto do estilo político do Miguel Lombardi. Veja, estou falando do estilo político, não estou falando da pessoa do Miguel Lombardi. Não tem nada a ver. A pessoa do Miguel Lombardi é uma pessoa gentilíssima, um cara do bem, não tem nada contra ele como pessoa. Agora, o estilo político do Miguel Lombardi não me agrada. Porém, ele se mostrou eficaz nesse negócio de trazer verba para Limeira, de frequentar gabinetes lá em Brasília, ter acesso a gabinetes de ministérios e tal, e a verbas, né? Ele se mostrou eficaz. Então é um cara que eu acho que deve ser mantido. Eu gosto do Miguel pessoalmente e gosto do Miguel como deputado. O Miguel é trabalhador. Agora, o Miguel está fazendo alguns erros, como, por exemplo, a impressão que nós temos do Miguel Lombardi, e aí a comunicação é tudo, né? Há um erro crasso na comunicação do Miguel Lombardi. O Miguel Lombardi, aspas, não sai do Instagram e do Facebook. É evidente que o Miguel está trabalhando por aí. Mas Instagram e Facebook não vão dar os votos que o Miguel Lombardi precisa.
Mas isso acho que Aliás, já é trabalho do partido. Aliás, o Miguel Lombardi... Não, é trabalho da assessoria do Miguel Lombardi. Aliás, o Miguel Lombardi usou outro dia um comentário que nós fizemos aqui. Você não deve ter visto isso, porque você não está no Instagram. Comentário como esse que nós fazemos agora, a assessoria do deputado Miguel Lombardi editou e colocou no Instagram. Sem me pedir autorização. Sem pedir autorização a você. Eu preciso deixar claro publicamente ao deputado Miguel Lombardi que conteúdo da educadora é da educadora. Ele pegou uma fala nossa daqui? Pegou. É conteúdo exclusivo da educadora, deputado. Sem falar com a gente? Sem falar com a gente. Deputado pode, Miguel Lombardi, pode, Miguel. Conteúdo da educadora não faz isso, tá vendo? Por isso pertence à educadora, deputado Miguel. Não é, mas nós colocamos o conteúdo de vocês sem editar. Não houve edição e nem mudança no sentido do que nós falávamos, né? O comentário não foi forjado, né? O comentário, de fato, foi feito. Eles copiaram aquele comentário do estúdio da educadora e publicaram nas redes sociais. Bom, não foi pedida a autorização, a devida autorização. A gente não vai criar problema para o Miguel Lombardi por causa disso, né? Por conta do conhecimento que a gente tem da pessoa do Miguel Lombardi. Mas se quisesse criar problema para ele, criava. O comentário foi feito aqui na educadora, deputado Miguel, e o conteúdo é da educadora, o conteúdo não é do senhor. Sim. Mas o conteúdo é público nas redes da educadora. No Facebook da educadora, no YouTube da educadora, no portal da educadora, no aplicativo da educadora. Primeiro erro, deputado Miguel. Segundo erro e fundamental, nós concordamos que o deputado Miguel é boa pessoa, é trabalhador e merece ser reeleito. Sim. Mas a nossa opinião está contida neste programa. A nossa opinião, nem a minha, nem a sua, nós não somos cabo eleitoral. Podem ser utilizadas para fazer propaganda de deputado candidato à reeleição. Nós não somos cabo eleitoral do Miguel Lombardi. Ele está fazendo um trabalho jornalístico aqui. Ora, então uma coisa nada tem a ver com a outra. O deputado Miguel Lombardi é uma boa pessoa, um homem decente, honesto, do povo, trabalhador. Merece o seu voto? Merece. Ninguém me perguntou se eu quero que a minha imagem e que a minha voz, e a minha imagem é pública, mas é pública não para esse tipo de coisa, seja usada para propaganda de político. Não pode, né? Você quer que a sua imagem seja usada para propaganda de político? Não dei autorização. Então, são pequenos tropeções que podem acontecer e acho que não houve má fé. Agora, ninguém me perguntou se eu queria estar na propaganda política, ainda que extemporânea, ainda, né, que de um pré-candidato. Ninguém me perguntou. Eu falo bem do Miguel aqui de graça. Não é? Falo bem do Miguel aqui nesse microfone de graça. Ele não precisa pagar nada por a gente falar bem dele aqui, entendeu? Mas também, daí, eu não sabia disso. Fiquei sabendo agora por você. Daí é pegar a nossa imagem e colocar em campanha publicitária, de campanha política dele, não. Aí vai uma longa distância. Vai uma longa distância, porque este aqui é o programa de opinião, não é um programa de propaganda. Sobretudo, não é um programa de propaganda política. Eu não tenho problema nenhum em dizer que apoio, enquanto pessoa física, enquanto empresário, apoio a reeleição do Miguel Lombardi. Por quê? Porque foi bom para Limeira. Agora, usar a minha imagem, usar a minha fala para angariar votos, eu não autorizo. Nem o deputado Miguel, nem ninguém. E aí você começa a perceber erros na comunicação do político. Um político que precisa, Ivan, é matemático, dobrar a sua votação. Se ele não dobrar a sua votação, Miguel perderá a eleição. E para deputado estadual, eu não tenho a menor expectativa de Limeira eleger alguém. Porque Limeira vai ter muitos candidatos, só o PR deve ter 2 brigando por votos aqui em Limeira, o Gino Torresan e a Lubogo, caso a Lubogo consiga da legenda, mas a Érica Tanque também quer. E também é da bancada do PR, né? Érica Tanque, a Lubogo, o Miro do Lanche e o Toninho Franco. E por que querem tanto? Porque tem Tirulipa, Ivan. Tirulipa, se o pai Tiririca para deputado federal vai ter 600 mil votos, 700 mil votos, perto de 1 milhão de votos, imagina o Tirulipa. Esse sim, novidade aqui em São Paulo.
Imagina quantos candidatos não levará junto a reboque. Tirulipa, deputado Tiririca, deputado Tirulipa. Quem vota no Tirulipa para deputado estadual, vota no pai, que é o Tiririca, para deputado federal? Voto. Quem vota no Tirulipa para deputado estadual, no Tiririca para deputado federal, vota em quem para presidente da República, Caio Bortolã? No Palhaço Carequinha? Não, Palhaço Carequinha já morreu. Mas não é candidato. No Bozo? Você é um dos candidatos que estão aí. O eleitor do Tirulipa e do Tiririca... Chico Anísio morreu também. Votaria em Jô Soares quem não faz mais programas de humor, para presidente da República? Renato Aragão? Quem que é o cara mais humorista desses candidatos todos que estão aí de presidente da República? Quem que é o mais risível? O mais risível, na minha opinião, é o Bolsonaro. O mais engraçado? É o mais engraçado Bolsonaro. É o candidato que te faz rir? Bolsonaro me faz rir. Você tá louco, não brinca não, rapaz. Eu não... A Marina me faz rir também. Não gosto de rir. Ciro Gomes, em alguns momentos, me faz rir. Você já imaginou um cara... Mas eu acho que o mais engraçado é o Bolsonaro. Tem umas atitudes, né? Um tanto quanto, né? Não sei se eu rio dele, não. É o comentário aqui da Eliane Cantanhede, do estado de São Paulo. Ela cita um candidato condenado, que é o Lula, em segunda instância, com um pé na cadeia. O segundo é da bancada da metralhadora, Ivan. Bolsonaro. O terceiro é o Temer. O Temer quer ser candidato à reeleição. Michel Temer quer concorrer à reeleição. E o quarto é o Collor. Olha só, minha gente, o cardápio que nós temos. Cardápio que nós temos. O Lula, Bolsonaro, Temer e Collor. Entre as 15 opções que há para escolher. O Collor não foi... Para a presidência da República. O Collor não foi inocentado de todas as acusações contra ele? Não, mas está implicado na Lava Jato, né? Está implicado na Lava Jato. Recentemente, três carros... Está denunciado. 3 carros dele foram recolhidos da Polícia Federal. Foram recolhidos e depois devolvidos. Eu falei disso aí outro dia. Fizeram um baita de um desfile lá em Brasília, um oba-oba. Olha aqui os carros do Collor, sendo levados. No dia seguinte devolveram. Porque ele disse que ele não tem nenhuma condenação. Ele pode ter sido denunciado agora, né? Mas denunciado um monte de gente foi. Um monte de gente foi e não está dando nada. Hoje está fazendo 4 anos a Lava Jato, não tem um político do PSDB preso. Mas tem de outros partidos além do PT. Mas do PSDB não tem nenhum. De novo, você vai tentar José Serra... desqualificar a Lava Jato, mas tem de outros partidos. José Serra... Eduardo Cunha do PMDB. José Serra... Tem gente do PP. Prescreveu uma acusação contra ele agora. Aliás, prescreveu uma acusação contra ele feita pelo Wesley Batista. Wesley Batista... Tá solto. Não, o Wesley tá solto. O Wesley Batista não só tá solto, como vai a churrascarias. Ele foi numa churrascaria lá em São Paulo. E não quer passar por constrangimento, né? Barbacoa. Uma churrascaria de gente... Não, você para sentar ali para pedir um rodízio ali tem que ter bala na agulha, meu. Não é bem assim. É uma churrascaria de gente classe média Tá bom, alta. que seja. Não é o Rubaiá. Mas No Rubaiá precisa ter uma carteira recheada. No Rubaiá, pra né? ir no Rubaiá ou na churrascaria Rodeio também, você precisa ter uma carteira recheada. Agora, no Barbacoa a gente pode ir. Se você quiser me levar, você consegue pagar a conta. Pensar que eu já comi no Rubaiá, hein? Eu nunca. E hoje escuto o Caio falar um negócio desse aqui. Tô me sentindo Paulo Coelho agora. Eu nunca. Mas escuta, o cara me vai numa churrascaria, meu. Como se isso fosse uma coisa para ele, né? Como você não sabe. Imagine, diz que foi escorraçado de lá, né? Eu vi um vídeo hoje pela manhã, diz que tem mais de um vídeo da saída do Wesley Batista a uma churrascaria lá em São Paulo. Foi escorraçado de lá. Saiu de lá escoltado pela Polícia Militar. Porque disseram que tinha gente lá que estava a fim de dar uma espetada nele. Né? E o cara... Então, e dá para entender, né? A espetada não, né? Mas a hostilidade dá para entender, não, né? A hostilidade ele tomou toda. A hostilidade dá para entender. Ele foi absolutamente hostilizado. O que esse vagabundo foi fazer numa churrascaria? Foi chamado de vagabundo, né? Então, você vê como o país perdeu noção do que é o que eu falei. Ivan, falei outro dia aqui num colóquio. Joesley foi solto. E você não me deu razão. Prisão domiciliar. O país perdeu noção do que é certo e o que é errado. Desde que hoje foi inaugurado um novo fórum aqui em Limeira. Joesley foi solto
em São Paulo, o estado mais rico da federação, com a obrigação de usar tornozeleira eletrônica. E com outra obrigação, de não conversar com o irmão. Está dizendo aqui o Ricardo Alves que a churrascaria foi a fogo de chão. Eu li barbacoa. Fogo de chão é um degrauzinho acima da barbacoa. Não, mas não importa, enfim, não importa qual churrascaria foi. Podia ter sido... Se era de rico, se era de bacana, se era... Não importa. Em qualquer churrascaria, né? É. Mas o seu Joesley foi solto, foi mandado para casa, prisão domiciliar em uma das suas mansões, porque é um homem bilionário. Ele foi solto, Ivan, mas não pode, viu? Ah, nós temos? Vamos reproduzir. Realmente, é na fogo de chão. Dá pra ver. Dá pra ver pelo fundo. Tem o áudio, não? Quebraram meu celular. Cadê o celular? Foi em cima, quebrou meu celular todo. Faz ele pagar, faz ele pagar. Vou fazer o quê? Não agredi ninguém, não agredi. Tá escondido atrás da mulher, ó. Filma aí atrás da mulher escondida. Chama o segurança pra defender, aproveita lá pra... Confusão é no Barbacoa e é Joesley. Não, calma lá. Falei Wesley e Joesley. Calma lá. Houve uma confusão com a churrascaria, não é fogo de chão, é a Barbacoa do Itaim. Então é de fato uma churrascaria um pouco mais sofisticada. Lá no Itaim são casas mais sofisticadas, mas agora eu fiquei na dúvida se é o Wesley ou se é o Joesley. Fora Joesley, estavam gritando. Porque as pessoas confundem, né? Mas eu, de fato, não consigo... seja quem for, Wesley ou Joesley, de fato, não... eu vi a notícia por cima. Wesley, não é? O irmão Wesley. É Wesley? Mas as pessoas confundem, né? Wesley, ele... tem gente até hoje que me chama de Bruno. Tem gente que me chama de Bruno. Eu respondo, ô Bruno, tudo bem? Tudo bem? Tá bom, o Bruno vai, tá bem, joia. Vai bem, obrigado. Né? Agora, foi o Wesley Batista que foi... Mas então, o cara não tem noção, meu... viralizou a informação que eu tenho aqui como Joesley, mas não é o Joesley, é, de novo, fake news. Fake news? Né? Fake news. A coisa viraliza como Joesley, não é o Joesley. O Joesley estava em outro lugar. Foi o Wesley. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Ivan... Que o cara não tem noção, meu. Não, do claro que é não. certo e o que é errado. Claro que não. Agora, o Joesley, Ivan, não pode nem falar com o irmão... ele não vai conversar com o irmão, estava ontem numa churrascaria. Eu queria ver não essa vão imagem conversar. de novo, E outra coisa, deixa eu terminar, Ivan. Eu quero ver tinha um negócio lá. Pô, volta lá então. Eu quero ver. Parece que na mesa dele tinha uma moça com um bebezinho no colo. Não prestei atenção. Nesse detalhe não prestei atenção. O cara me leva a família inteira. Não, mas não é desagradável pela hostilidade. É desagradável porque esse bandido não tinha de estar no lugar público. Não, é desagradável o fato dele não ter a menor noção. Ele levar a família dele com um bebezinho, a menina, sei lá quem é que é, filha dele, sei lá o que é, com um bebezinho no colo. Ele não tem a menor noção do que ele... Deixa eu só completar e dizer que o Joesley tinha de estar de tornozeleira eletrônica. Isso é o que é o mais grave. Isso é o que é o mais grave. Ele deveria estar de tornozeleira eletrônica. Ele foi preso e foi solto em São Paulo, Ivan. Não tem tornozeleira eletrônica em São Paulo, Ivan. Não, né? Eu tô falando, o Brasil perdeu a noção do que é certo, que é errado. O Gedel na Bahia não tem tornozeleira eletrônica na Bahia. 51 milhões? Pro Gedel. O dos 51 não milhões? Tem tornozeleira pro Gedel. Aqui em São Paulo também não tem. Não é um país sério, né? Quando é que nós vamos poder acreditar nesse país? Soltam esse bandido, Joesley Batista. As cenas que nós vamos ver de novo são do irmão dele, do Wesley, igualmente bandido. E
Não tem tornozeleira eletrônica. A alegação é que não há tornozeleira eletrônica para o Wesley. Em São Paulo. Eu queria só ver em São Paulo. E o governador veio inaugurar o novo fórum aqui em Limeira. Alguém será que perguntou para ele? Ô governador, diz que em São Paulo não tem tornozeleira eletrônica. Irmão, que ou só não tem tornozeleira eletrônica pro rico, pro milionário, pro bilionário? O que tem em São Paulo? Hein, governador Alckmin? Qual é a posição do senhor, governador Alckmin, que hoje veio a Limeira, com relação à tornozeleira eletrônica, que deveria estar usando o Joesley? Por que é que não tem? Ou será que a população vai ter de se cotizar para comprar uma tornozeleira? Quanto custa uma tornozeleira, Ivan? Não faço ideia. Uma tornozeleira, não imagino... usei esse negócio, não sei quanto custa. Imagino que não deva ser um bem que custe R$1 milhão. Deve ser um bem mais barato do que isso, né? Não. Deve custar o quê? Uns R$1.500. Ainda tecnológica, deve custar mais barato que isso. As imagens, novamente, você viu uma criança... Eu queria ver o rosto daquela mãe com o bebezinho no colo. Me parece que ela tá apavorada, coitada. Ela tá apavorada com as manifestações ali. E por culpa, eu não sei se... Ela deve ser parente do Batista aí, né? Como é que o cara não tem essa noção, rapaz? Tem uma moça com um bebezinho de colo lá. E ela tá com uma cara apavorada, né? Temendo que haja uma violência física, lógico, né? Que as pessoas estavam gritando lá, expulsando o cara de dentro da churrascaria, né? Ninguém queria almoçar junto com ele lá, pô. Né? Você sai no domingo com a família pra almoçar. Olha lá, tá vendo? Olha a cara da moça. Exatamente. Ela tá apavorada. Uma criança. Ela não tá é um bebê, apavorada. mas é uma criança. É, uma criancinha, ela tá apavorada. Quer dizer, o cara leva a família com um bebezinho, tudo para uma churrascaria. Ele não tem noção, ele não tem a menor noção, né, do que do significado do que ele está envolvido, né? Quem aparece gritando é esse senhor, não é? Teve um cara que foi... grisalho, deve ter os seus 40 e poucos anos. Esse cara, que foi quem puxou a fila, né? Esse cara foi filmar com o celular o Wesley lá, o Wesley ou Joesley, sei lá, foi filmar com o celular lá perto e alguém da mesa deu um tapa na mão dele. O celular dele voou, caiu no chão, arrebentou. Aí que o bicho pegou mais ainda, né? Aí que o pau comeu mais ainda dentro da churrascaria. E você vê que a moça tá apavorada com o bebezinho no colo. Deve ser da família dele, do Batista lá. Né? Quer dizer, o cara leva a família dele assim, vamos almoçar na churrascaria. Como se nada tivesse acontecido, Caio Bortolã. Nada tivesse acontecido. As imagens não mostram muito, além da mesa de frios, né? Nessa hora dá uma fome, né? Você sabe que eu tô olhando ali para a mesa de frios do restaurante. Me deu uma fome agora. Aquele palmito dessa grossura assim. E passa bandeja para um lado. E algumas pessoas não se manifestam. Esse aí de camiseta branca. De camiseta branca. Que acho que tava filmando lá e o cara deu um tapa na mão dele. 40 e poucos anos, ele que puxou a fila. Porque quebraram o celular dele, onde já se viu. Meu Deus. Mas esses Batista, além de tudo, é aquele cara que a turma diz assim, né? Ele era... dono de açougue. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Né? Não é? E o Wesley é o irmão que aparece menos, né? O irmão que aparece mais é o Joesley. Ivan, eu sou contra a violência, mas esse tipo de coisa que aconteceu ontem é que o povo não aguenta mais. Não, o cara tem determinadas figuras... mas determinadas figuras não podem sair em público. Não podem. A última vez que o Zé Dirceu, por exemplo, foi num restaurante, um velho deu uma bengalada na cabeça dele. Antes de ser preso, né? Antes de ser preso. Ele foi para um restaurante, viram ele num restaurante também, fizeram uma manifestação dessa, e disse que teve um senhor de idade lá que estava com uma bengala, foi lá e deu uma bengalada na cabeça do Zé Dirceu. Reações... Dizer, é perigoso até. Reações você violentas. Encontrar um maluco aí... Eu sou contra a violência física, cusparada. Agora, quando as pessoas se revoltam, Ivan, num almoço de domingo, né? Ainda que pessoas ricas, né? Porque ali são pessoas ricas. Mas você pode dizer, mas o que o rico quer? O rico tem que ficar quieto. Não. Tanto o rico quanto o pobre sofrem com a corrupção nesse país, sofrem com a bandalheira nesse país. Qualquer pessoa que se sustente com o suor do seu trabalho, qualquer pessoa que se sustente com o suor do seu trabalho, seja rico, seja pobre, né? Seja o trabalho remunerado, seja o autônomo, qualquer pessoa que se sustente com o suor do seu trabalho nesse país aqui, com a dificuldade que fica indignado, não tem dúvida. E o cara não tem noção. O sujeito não tem noção.
Pega a família e sai. Vamos pegar todo mundo, vamos passar. Vamos, Quem me conhece sabe o que eu Putz, penso sobre o politicamente correto. Eu acho que o politicamente correto está acabando com o mundo, né? O mundo está ficando chato, sem graça em função do politicamente correto. Hoje ninguém mais pode falar nada, pensar diferente, né? E manifestar o seu pensamento, então, politicamente correto cai de pau. Boa! Vai embora, vagabundo! O brasileiro não pode ir a lugar público almoçar, ele está pagando pelo almoço. Na minha opinião, não. Em se tratando de Wesley Batista, não. Na minha opinião, não. E eu quero saber o seguinte, o que a polícia está fazendo aí? Porque nas imagens que eu vi, o que houve foi realmente, ele foi hostilizado, mas o restaurante chamou a polícia. O restaurante chamou a não houve polícia. tentativa nenhuma de agressão, pelo menos não me parece agressão física, né? O restaurante chamou a polícia. Ele foi ofendido porque temia agressões verbalmente, ao né? pessoal. Mas não houve agressão física a ele. A coisa deve ter sido num nível assim mais elevado, viu, Caio? Porque o pessoal do restaurante achou que ia haver agressão física, né? Verbal houve bastante. Mas teve gente que achou que ia haver agressão. Porque o cara, tô falando, o cara deu um tapa na mão. Alguém da mesa dele, lá do Batista, deu um tapa na mão do cara que estava gravando, arrebentou o celular do cara. E aí os ânimos se exaltaram. E aí o restaurante chamou a polícia e a polícia acabou escoltando os caras para fora. Não, exemplos como esse há vários, né? Do Romero Jucá outro dia no avião, do Paulo Maluf com seu carro importado não faz muito tempo, com alguns integrantes do PT, da quadrilha, que alguns até foram presos depois, outros não, e por aí vai. Agora, o Joesley e o Wesley vão ter de se recolher, ou então vão ter de sair fora do país. E, se bem que outro dia Gilmar Mendes foi interpelado lá em Lisboa, né, em Portugal. Não sou, repito, a favor da violência, mas entendo as manifestações públicas e vou um pouco mais além. Eu acho que esse povo aí que protestou contra o Wesley ontem, não sei se houve agressão, as imagens são inconclusivas com relação a isso, esse povo deveria votar bem. Aliás, não só, né, esse povo. Todo o povo deveria votar bem. A indignação do povo deve ser demonstrada este ano nas urnas. E pronto, acabou. Né? Porque por mais que você ofenda um ladrão, para ele, talvez não. Você sabe, né, que ele tem a ética própria, né? Os ladrões têm a sua própria, o seu próprio código de ética, né, de conduta. Né? Na cabeça dele, não tem nada errado com o que ele fez. Falando. Né? A conduta é essa mesma. O cara pegar a família e ir para um restaurante no domingo, então, pegar a família e ir para um restaurante pra ele tá tudo como bem, se nada tivesse acontecido, pra ele tá é tudo uma bem. maior sem noção que eu já vi na minha vida. E aliás, Ivan, para encerrar, 12h e 42 minutos, Wesley Batista, que foi solto, Joesley Batista, que também foi solto, poderiam encontrar-se nesse final de semana num país chamado Brasil com a Ana Carolina Jatobá. Você sabe quem é Ana Carolina Jatobá, né? O sobrenome é um sobrenome esposa conhecido. do Alexandre Nardoni, que mataram a garotinha Isabela, que jogaram do prédio a garotinha Isabela. Tanto o seu Alexandre Nardoni, logo está em liberdade, Ivan, como a dona Ana Carolina Jatobá, logo estará em liberdade. Eles recebem benefícios, Ivan, por hora. A Ana Carolina Jatobá já está nas ruas. Ela recebeu o benefício da saidinha de Páscoa, Ivan. Só que é concedido antes da Páscoa. Então ela tem direito de sair nos dias antes da Páscoa. Assim como a Suzane von Richthofen recebeu o indulto no Dia das Mães. Esse é o Brasil. Os irmãos Cravinhos, que mataram os pais da Suzane von Richthofen, já estão em liberdade. A Elise Matsunaga, que picou o marido, o Marcos Matsunaga, da empresa Ioki, logo está em liberdade, Ivan. As leis do Brasil garantem isso. É réu primário, bom comportamento, cada 3 dias de trabalho, 1 dia a menos na pena. Se ele lê 12 livros por ano, salvo engano, ou 10 livros por ano, dá quase 1 por mês, ou dá 1 por mês, ele recebe um abrandamento da pena. E aí quem é condenado a 30 anos fica na cadeia 5. E crimes hediondos, como o da Suzane von Richthofen, nunca tem o cumprimento total da pena. Mas tem a progressão de pena, não para crime hediondo. Não para crime hediondo.
A Suzane von Richthofen vai ficar solta e tá brigando pela herança da família. Ela matou os pais. Ah, mas não foi ela que matou. Ela foi a autora intelectual do crime. Então, poderiam ter se encontrado ou poderão se encontrar brevemente nas ruas, num bar, num restaurante. Churrascaria. Ou numa churrascaria. Não. Wesley, Joesley, Suzane von Richthofen. Ah, mas são crimes diferentes. Uns são do colarinho branco, os outros são hediondos. Eu sei que são, eu sei que eu estou exagerando no exemplo. Mas são pessoas que recebem o benefício da lei. Não é culpa de juiz. A lei é daquele jeito, o juiz tem que cumprir a lei. Então, Wesley, Joesley, Richthofen, Ana Carolina Jatobá, irmãos Cravinhos, e por aí vai. Num país chamado Brasil. C'est la vie, como dizem os franceses. Um abraço. Até amanhã, Ivan. Até amanhã a todos. Boa tarde, educadora. Nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que